No 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, escreve para ti o nome deste dia, hoje mesmo, porque o rei da Babilônia chegou a Jerusalém hoje mesmo, e fala uma parábola à casa rebelde, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, põe uma panela, põe-a, e também deita água dentro dela. Ajunta seus pedaços de carne nela, todos bons pedaços, pernas e espadas, enche-a dos melhores ossos, toma do melhor do rebanho, e acende também os ossos debaixo dela, faze-a ferver bem, e assim seus ossos serão cozidos dentro dela. Portanto assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, cuja sujeira está nela, e cuja sujeira não saiu dela, tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque seu sangue está em meio dela, sobre uma pedra exposta ela o pôs, não o derramou sobre a terra, para que fosse coberto com pó, para que eu faça subir a ira, para me vingar, eu pus seu sangue sobre a pedra exposta, para que não seja coberta. Portanto assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontou a lenha, acende o fogo, consome a carne, e a tempera com especiarias, e sejam queimados os ossos. Depois põe a panela vazia sobre suas brasas, para que se esquente, e seu cobre queime, e se funda sua imundícia no meio dela, e se consuma sua sujeira. De trabalhos ela me cansou, e sua muita sujeira não saiu dela. Sua sujeira irá para o fogo, em tua imundícia a obscenidade, porque eu te purifiquei. Porém tu não te purificaste, não mais serás purificada de tua imundícia, enquanto eu não fizer repousar minha ira sobre ti. Eu, o Senhor, falei, virá a acontecer, e o farei. Não me tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, conforme teus caminhos e teus atos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que com um golpe tirarei de ti o desejo de teus olhos, não lamentes, nem chores, nem caia de ti lágrimas, geme em silêncio, não faças luto pelos mortos, ata teu turbante sobre ti, e põe teus sapatos em teus pés, e não te cubras os lábios, nem comas pão de homens. E falei ao povo pela manhã, e minha mulher morreu à tarde, e pela manhã fiz como me fora mandado. E o povo me disse: Por acaso não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que tu estás fazendo? Então eu lhes disse: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei meu santuário, o orgulho de vossa fortaleza, o desejo de vossos olhos, e o agrado de vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E fareis como eu fiz, não cobrireis vossos lábios, nem comereis pão de homens. E vossos turbantes estarão sobre vossas cabeças, e vossos sapatos em vossos pés, não lamentareis nem chorareis, em vez disso vos consumireis por causa de vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim Ezequiel vos será por sinal, conforme tudo que ele fez, vós fareis. Quando isto acontecer, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. E tu, filho do homem, por acaso não será no dia que eu lhes tirar sua fortaleza, o seu belo orgulho, o desejo de seus olhos, e o agrado de suas almas, seus filhos e suas filhas, que no mesmo dia um que tiver escapado virá-te para trazer as notícias aos teus ouvidos? Naquele dia tua boca se abrirá para falar com o escapado, e falarás, e não ficarás mais calado, e tu lhes serás por sinal, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige tua face contra os filhos de Amon, e profetiza sobre eles, e dize aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Dado que disseste: acerca de meu santuário quando foi profanado, e acerca da terra de Israel quando foi desolada, e acerca da casa de Judá quando foram em cativeiro. Por isso, eis, eu te entregarei como possessão aos filhos do Oriente, e estabelecerão seus acampamentos em ti, e porão suas tendas em ti. Eles comerão teus frutos e beberão teu leite, e tornarei a Rabá em estábulo de camelos, e os filhos de Amon em curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: Dado que bateste palmas, e bateste os pés, e te alegraste na alma em todo o teu desprezo sobre a terra de Israel. Por isso, eis que eu estenderei minha mão contra ti, e te entregarei às nações para seres saqueada, e eu te cortarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, eu te eliminarei, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Dado que Moabe e Seir dizem: Eis que a casa de Judá é como todas as nações. Por isso, eis que eu abrirei a lateral de Moabe desde as cidades, desde suas cidades que estão em suas fronteiras, as melhores terras, Bet-Gesimote, e Baal-Meon, e até Kiriataim, serão para os filhos do Oriente, com a terra dos filhos de Amon, e a entregarei por possessão, para que não haja lembrança dos filhos de Amon entre as nações. Também farei julgamentos em Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Dado que Edom se vingou contra a casa de Judá, e se tornaram extremamente culpados ao se vingarem deles. Por isso assim diz o Senhor Deus: Eu também estenderei minha mão contra a terra de Edom, exterminarei dela homens e animais, e a tornarei desolada. Desde Temã e Dedã cairão a espada. E me vingarei contra Edom pela mão do meu povo Israel, e farão em Edom segundo minha ira, e conhecerão minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Dado que os filisteus agiram com vingança, quando se vingaram com desprezo na alma, destruindo por hostilidades antigas. Por isso assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estendo minha mão contra os filisteus, exterminarei os queretitas, e destruirei o resto da costa do mar, e farei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando me vingar deles. E sucedeu no 11º ano, no primeiro dia do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
filho do homem, dado que Tiro falou sobre Jerusalém, quebrado está a porta das nações, ela se virou para mim, eu me encherei de riquezas, agora que ela está assolada. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, tal como o mar faz subir suas ondas, e demolirão os muros de Tiro, e derrubarão suas torres, varrerei dela seu pó, e a deixarei como uma rocha exposta, servirá para estender redes no meio do mar, porque assim eu falei, diz o Senhor Deus, e será saqueada pelas nações, e suas filhas que estiverem no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus, eis que desde o norte eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei de reis, com cavalos, carruagens, cavaleiros, tropas e muito povo. Tuas filhas no campo ele matará a espada, e porá contra ti fortalezas, fará cerco contra ti, e levantará escudos contra ti, e fará arietes baterem contra teus muros, e derrubará tuas torres com suas espadas. Com a multidão de seus cavalos o pó deles te cobrirá, teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das rodas e das carruagens, quando ele entrar por tuas portas como quem entra por uma cidade em ruínas. Com as unhas de seus cavalos pisará todas as tuas ruas, matará teu povo à espada, e as colunas de tua fortaleza cairão por terra, e roubarão tuas riquezas, e saquearão tuas mercadorias, derrubarão teus muros, e arruinarão tuas preciosas casas, e lançarão tuas pedras, tua madeira e teu pó no meio das águas, e farei cessar o ruído de tuas canções, e o som de tuas harpas não será mais ouvido. E te farei como uma rocha exposta, servirás para estender redes, e nunca mais serás reconstruída, porque eu, o Senhor falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro, por acaso não se estremecerão as ilhas com o estrondo de tua queda, quando os feridos gemerem, quando houver grande matança no meio de ti. Então todos os príncipes do mar descerão de seus tronos, tirarão de si seus mantos, e despirão suas roupas bordadas, com tremores se vestirão, sobre a terra se sentarão, e estremecerão em todo momento, e ficarão espantados por causa de ti, e levantarão lamentação por causa de ti, e te dirão, como pereceste tu, povoada dos mares, famosa cidade, que foi forte no mar, ela e seus moradores, que punham seu espanto a todos os moradores dela. Agora as terras costeiras se estremecerão no dia de tua queda, e as ilhas que estão no mar se espantarão com teu fim. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te tornar uma cidade desolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti um abismo, e muitas águas te cobrirem, então eu te farei descer com os que descem a cova, junto dos povos do passado, e te porei nas profundezas da terra, como os lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, então darei glória na terra dos viventes. Eu te tornarei em espanto, e não mais existirás, e ainda que te busquem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, pois por ela os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi aprontado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se veem não foram feitas de algo visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim, por isso obteve testemunho de que era justo, pois Deus testemunhou de suas ofertas, e mesmo estando morto, ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi transportado para não experimentar a morte, e não foi achado, porque Deus havia o transportado, pois antes da transportação ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que ele é recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda se não viam, temeu e para salvamento de sua família construiu a arca. Por meio da fé ele condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir ao lugar que havia de receber por herança, obedeceu, e saiu sem que soubesse aonde ia. Pela fé, ele habitou na terra de promessa, como em terra que não fosse sua, morando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem fundamentos firmes, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também, a própria Sara recebeu a capacidade de conceber descendência, e já na idade avançada, pois considerou fiel aquele que havia prometido. Assim, de um que estava à beira da morte, nasceu uma descendência numerosa como as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar. Permanecendo na fé, todos esses morreram sem receberem as promessas, mas as viram de longe, e felicitaram-se nelas, declarando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pois os que dizem tais coisas mostram claramente que estão buscando a sua própria pátria. Ora, se estivessem pensando naquela de onde saíram, eles tinham oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado Deus deles, porque já lhes preparou uma cidade. Aquele que bendiz ao seu amigo em alta voz durante a madrugada lhe será considerado como maldição.